Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Ora, se o sal perde o sabor, ele não serve para nada a não ser para ser jogado fora, ser pisado pelas pessoas. O Senhor, ele ensina os discípulos, ensina os seus seguidores através de parábolas. Jesus, ele pega exemplos do dia a dia, do cotidiano, para exemplificar, para ensinar os discípulos, para que eles tenham maior compreensão, para que eles entendam, tenham melhor entendimento daquilo que ele está falando, daquilo que ele está ensinando. E nessa passagem ele dá o exemplo do sal. Ele fala, né, vocês são o sal da terra. Então Jesus aqui ele vai orientar, ele vai ensinar, exortar e também encorajar os discípulos a não retrocederem, a não voltar atrás, a não desistirem daquilo que ele já havia ensinado. Porque durante a sua trajetória, sua vida, o Senhor ele ensina os discípulos, ele orienta os discípulos. Né? Então, ele sabia que quando que ele voltasse para o Pai, que ele não estivesse junto deles, eles poderiam retroceder, eles poderiam desistirem da caminhada. E o Senhor não quer que isso aconteça. Então, ele exorta e ele impulsiona também eles a continuar. E o Senhor fala para eles que eles são o sal da terra. Os discípulos, eles são o sal da terra. São eles que vão dar continuidade aos ensinamentos de Jesus. Os discípulos que vão dar continuidade àquilo que Jesus estava deixando. Precisava de alguém para dar continuidade ao seu ministério. E ele formou esses discípulos. Mas devido à pressão do meio ali, da situação que eles enfrentariam, muitos deles não conseguiriam, não teriam forças para continuar, para dar continuidade àquilo que Jesus estava deixando. Por isso que ele vem falando para eles, vocês são o sal da terra. Então, levariam o sabor. Né? O sal ele serve para quê? O sal ele serve para dar sabor, para temperar. Então, seriam eles que fariam esse tempero ali, dariam esse sabor para o meio deles, naquela época, os ensinamentos de Jesus. E Jesus fala para eles, se o sal perde o sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora. É o seguinte, se aquilo que Jesus havia ensinado não for colocado em prática, não for colocado ali para serviço, para o meio ali, para levar até as pessoas, não serviria para nada. Não faria sentido, certo? Se não fosse para colocar em prática, não fosse para levar, se fosse para esconder, para retroceder, então não serviriam para nada. A não ser para ser jogado fora. Então, tudo aquilo que ele havia ensinado não ia servir de nada. Por isso que Jesus exorta eles dessa forma. E também encoraja eles a continuar, a não retroceder, a dar continuidade à palavra, a dar continuidade, a levar, a ser esse tempero para a terra, para o povo, para os dias de hoje, né? Lá naquela época, Jesus falou para os discípulos. E Jesus continua falando para nós também. Nós também somos o sal da terra. Eu também sou o sal da terra. Você também é o sal da terra. Nós também somos chamados a ser discípulos de Jesus. A temperar o nosso meio, onde nós estamos. Onde estamos pisando. Os discípulos, eles receberam essa missão ali de levar a palavra de Jesus naquela região que eles estavam, naquele meio, naquela época. E nós hoje somos chamados também a levar a palavra do Senhor no nosso meio, nos nossos dias. Então, somos chamados também a ser sal da terra nos nossos dias, a levar o tempero nos nossos dias, no nosso meio, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso cotidiano. O Senhor não quer que nós paramos naquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos concedeu. Os ensinamentos que nós recebemos, a graça de Deus que nós recebemos através da Santa Missa,
do estudo da palavra, das orações diárias, é do encontro que a gente vai, do evento que vamos. Então, o Senhor derrama sobre nós, nesses momentos de graça que estamos reunidos, Ele derrama sobre nós, Ele quer que nós continue, nos leva para as outras pessoas, que não ficamos para nós, porque não serve de nada, não vai servir de nada. Então, se nós ficarmos só para nós, não vai servir de nada. O Senhor quer que nós leve adiante, nós sejamos sal da terra, que nós levamos esse tempero, a graça do Senhor, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus que está em nós, para outras pessoas, para a nossa família e no nosso trabalho. Então é isso, essa mensagem de hoje que eu trago para este canal. Então, assim, gostaria de dizer que eu não sou estudiosa da palavra, não estudo teologia. São as passagens que eu rezo com a palavra, rezo com a Bíblia. Então, são as passagens do meu dia a dia ali, são a forma do meu dia a dia de interagir com Deus. Isso fica ardente no meu coração, que eu sinto essa vontade de falar, de colocar para fora de alguma forma. Então é tanto que eu não quero, né? Eu quero ser sal da terra, eu quero ser como os discípulos. Eu quero levar esse sabor. Por isso, eu não quero ficar só para mim. Essa graça que está em mim. Essa graça que o Senhor arde em meu coração. Eu quero passar para as pessoas de alguma forma. Por isso que eu estou aqui neste canal falando um pouco da minha experiência com a palavra de Deus. Não que eu estudo, que eu levo a fundo o entendimento, mas é o meu dia a dia ali, as minhas orações diárias, que me impulsiona, que pulsa dentro de mim esse desejo de falar da palavra, de falar daquilo que entrou no meu coração, daquilo que eu entendi, que eu compreendi, e que para mim fazem sentido, e que também possa fazer sentido para outras pessoas. Né? Então, é isso. Um grande abraço a todos. E se esse vídeo fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilha para outras pessoas também, para que outras pessoas também vejam. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.